primeira pergunta não vai ser nem minha, vai vir das ruas, né? E eu peço que a gente bata um papo sobre essa pergunta. Vamos lá? Meu nome é Kelly, eu sou de Belo Horizonte. Eu queria saber se a Bíblia proíbe de beber outras bebidas alcoólicas que não seja o vinho. Bom, nós temos essa pergunta aí. Pastor Toninho, Pastor Leão, e aí? Qual que é a resposta para essa pergunta? Olha, eu vejo que a Bíblia ela não tem proibição em relação a beber o vinho e nem nenhum tipo de outro comentário relacionado à bebida alcoólica, como, por exemplo, a cerveja. Eu acredito que o ponto crucial que a gente tem que pensar não é se é pecado beber. A Bíblia diz que o que é pecado é a embriaguez. A embriaguez é um grande problema. A embriaguez ela tem destruído lares, ela tem destruído famílias e ela tem, de fato, provocado situações bastante constrangedoras na vida de muitas pessoas e de muitas famílias. Então, mesma coisa o comer, o alimentar. O alimentar não é pecado, mas se você é glutão, você entra dentro do caráter de ser um pecador no sentido da glutonaria. Quando você pensa no sexo, o sexo é uma criação de Deus, é uma bênção de Deus, é uma dádiva de Deus. Todavia, quando existe por trás do sexo a fornicação, a prostituição ou qualquer tipo de imoralidade, né, passa a ser pecado. Então, quando se pensa na bebida alcoólica, tendo como tema beber é pecado, eu diria que o pecado é a embriaguez que está por trás do álcool. No caso da Bíblia, Pastor Toninho, se eu chamar Toninho não fica bravo não, tá? Que isso? Às vezes escorrega o Toninho aqui. vontade. Quais as expressões para bebida alcoólica? Bebida forte também seria uma expressão? Também. E o que a Bíblia diz sobre isso? A minha posição é a seguinte: Paulo fala que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar me levar por nenhuma delas. E Deus fala para a gente abster de toda a aparência do mal. Uhum. Eu vejo que o álcool, para mim, é uma droga lícita, né? E se a gente começar a ver a questão do álcool, ele é responsável é o terceiro responsável por separação de casais. Mais de 60% de acidentes automobilísticos com óbito pelo acidente, quer dizer, em torno de 70% dos acidentes automobilísticos é por causa do álcool. Aqui em Belo Horizonte ontem, ali perto da Praça da Estação, como é que chama? É um bulevar, na Andradas, dois rapazes no carro bateram, o rapaz inabilitado e confessou que tinha tomado bebida alcoólica. Então você vê que, igual o nosso querido pastor falou, né? É que a questão aí da embriaguez, do álcool, né? Para mim é uma droga e é lícita. E além de ser responsável por acidentes automobilísticos, quase 70%, terceiro motivo de separação de casais, hospícios. Quem está no hospício lá, você vê que em torno de 40% das pessoas estão no hospício por causa do álcool. Crimes, prisões, pessoas estão presas, acidentes por invalidez. Se eu não me engano, é o terceiro grande motivo por as pessoas que estão inválidas, afastadas do trabalho por causa do alcoolismo. Então você observa que é uma aparência do mal, né? Então, se você observar por esse lado, né, eu particularmente, né, eu tenho uma posição, eu me abstenho totalmente do álcool, mas desde quando converti. As igrejas, elas determinam, por exemplo, vocês dois são da Igreja Presbiteriana do Brasil. Uhum. Existe uma norma da igreja, por exemplo, a Assembleia de Deus, que é uma denominação, né, tem uma norma, a Igreja Batista, a Convenção Batista Brasileira, as denominações normatizam isso para os membros e para os pastores? Geralmente, a minha posição, vejo que para a gente não ser um apologeta do álcool, né? Pelo menos se a pessoa bebe em casa, com ele, com a família, ou ele sozinho, eu não vejo mal nenhum nisso. O cara bebe e tal. Mas, infelizmente, você vê, tem três tipos de bebedores, né? O leve, o moderado e o pesado. O leve ainda não é dependente, o moderado já é dependente, o terceiro já é completamente dependente e já é doença. E você observa que o Brasil, ele gasta não sei quantos milhões com alcoólatras. A ONU, ela fala que o alcoolismo é a maior doença que existe na face da Terra, que mata mais do que qualquer coisa, do que AIDS, do que tudo junto, entendeu? Então você observa isso. Eu me abstenho por alguns motivos. Questão de testemunho com meu filho, porque se eu começar a beber, igual aconteceu com um amigo meu, o filho dele começou a beber pequenininho, falou, pai, é gostoso mesmo, isso é legal. Tem pai que dá na mamadeira. Não, dá na mamadeira.
Absurdo. E eu não quero, assim, ser prolixo, né? Nem querer agredir quem bebe, nada disso. Eu respeito quem bebe, mas que me respeite também, que eu não bebo, né? Eu tenho essa posição, essa liberdade. Pelo contexto que eu vivi, né? Na minha adolescência, na minha conversão, o que eu vi o álcool acontecer, eu vi jovens morrer de motocicleta, eu vi pais de família perdendo tudo, você entendeu? Vivi num contexto aonde depois que eu me converti, eu sinceramente, eu nunca mais coloquei uma gota de álcool. Assim, mas eu não estou também querendo criminalizar, querer dar uma de santo, não sou melhor que ninguém, não. Mas, Leon, é porque eu vim de um contexto que eu vi, assim, a situação pior possível, as mazelas, assim. Você acha que você dá aula de filosofia e tudo, você acha que, no caso, quando a denominação, por exemplo, seja uma denominação ou uma igreja local, ela trabalha mais na questão da proibição, né, da restrição, da interdição, ao invés da conscientização, ela acaba sendo mais efetiva quando ela proíbe ou não? Como é que você entende isso? Até não só teologicamente, mas filosoficamente, essa questão do álcool. Eu acho que o grande problema é que, para mim, o evangelho é um caminho. E as igrejas talvez não saibam mostrar para os seus fiéis o que é o caminho do evangelho. E o caminho do evangelho é o caminho da liberdade. É o caminho da consciência, é o caminho do domínio próprio. É o caminho onde você percebe que qualquer coisa que venha transgredir você como pessoa, vem tirar de você a sua consciência, a sua compreensão dos fatos, obviamente isso é perigoso, muitíssimo perigoso. Então eu acredito, Cássio, que as igrejas deveriam propor o evangelho não como o sim, o não, pode, não pode, devo, não devo. Eu vejo que o grande problema hoje em dia é que às vezes a pessoa, ela procura o líder para dizer, pastor, eu posso beber vinho? E o pastor é quem traz o parecer pessoal, muitas vezes dele, em relação ao que ele acha, ao que ele pensa. Perfeito. Um outro ponto muito comum de juventude, pastor, eu posso fazer uma tatuagem? Eu posso colocar piercing? Eu posso usar um brinco? Então, o que eu vejo é que às vezes falta, por parte da liderança, uma proposta onde o evangelho seja anunciado como um caminho de liberdade. E que as pessoas, obviamente, movidas por um domínio próprio, tenham a consciência de dizer, isso eu devo, eu não devo, isso eu posso, isso eu não posso. Isso está faltando em muitos jovens e em muitos evangélicos, até mesmo porque eu vejo que o seguinte, a Bíblia, no meu ponto de vista, ela não fala nada de abstinência. O que a Bíblia fala sobre o álcool é, primeiro, embriaguez. Efésios 5, né? Efésios capítulo 5, verso 18, tem tantos textos, Cássio. Tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento, você encontra diversas situações sobre o uso do álcool. A Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. A Bíblia condena taxativamente a embriaguez. Sem querer cortar seu raciocínio, eu lembro de uma reunião, nem sei se o Toninho ouviu essa história, mas de uma reunião de conselho. Quem não conhece a igreja presbiteriana, ela é regida como igreja local por um conselho de presbíteros, né, dos quais tem o presbítero docente, que é o professor, o pastor, né, e os presbíteros regentes, que são os presbíteros. E diz que tinha uma reunião de conselho da igreja e um presbítero tal falou assim, olha, eu quero trazer aqui uma questão para disciplinar o fulano de tal, porque ele está tomando bebida alcoólica, está se embriagando. Sim. Aí parece que um outro presbítero falou o seguinte, então quer também saber o seguinte, quantos de nós aqui estamos nos enchendo do Espírito Santo? Porque se é errado se embriagar, também é errado deixar de buscar o enchimento com o Espírito. Porque parece que é uma coisa ali muito ligada. Espero não ter contado seu raciocínio. Não, verdade. O meu raciocínio é muito simples, endossando inclusive o que o pastor Toninho acabou de dizer. Eu vejo que a Bíblia ela aponta para uma condenação explícita à embriaguez, porque isso é pecado. E em segundo lugar, quando a Bíblia trata a questão do álcool, aí eu fico com o Toninho. Ela diz que se aquilo é pedra de tropeço e se aquilo escandaliza, mesmo que seja uma taça de vinho, mesmo que seja um copo de cerveja, se eu bebo isso, mas isso provoca um escândalo para o meu irmão, aí eu tenho que me abster.
Porque com os fortes eu sou forte, com os fracos eu sou fraco. Eu não posso ser de forma alguma pedra de tropeço para ninguém. Você pega, por exemplo, 1 Coríntios 8, só para fechar o raciocínio, você tem um problema clássico em 1 Coríntios 8, que é a questão de alguns cristãos da igreja Corinto dizendo, nós não podemos comer a carne sacrificada à deusa Diana. Outros crentes mais maduros e entendendo a liberdade da proposta do evangelho diz, podemos comer. O que Paulo diz? Né? Se aquilo é pedra de tropeço, que não coma. Agora, comer em si não há problema nenhum, mas se aquilo está servindo para idolatria, se aquilo está servindo para escândalo, se aquilo está sendo pedra de tropeço, você que é maduro e que entendeu a proposta da liberdade do evangelho, então em Romanos também fala isso, você tem que se abster. Em Romanos também fala isso, questão de aquele que é débil, né? Acolhe o que é débil na fé, não para ficar discutindo isso, opinião. Nos capítulos finais de Romanos, Paulo vai tratar isso. Agora, se você deixar aqui, eu vou fazer pergunta para eles o tempo inteiro. Deixa eu ver o pessoal das ruas também fazendo pergunta. E se você quer fazer pergunta, manda aqui, eu estou com o meu celular ligado aqui no WhatsApp. Você manda para o 984029756 a sua pergunta, inclusive sua opinião. Você acha que é errado um cristão, uma cristã tomar bebida alcoólica? Inclusive, quem já mandou mensagem aqui, antes de vir das ruas, vamos dar prioridade aqui para a nossa querida, que tem prestígio aqui, porque ela é do Piauí, a Nayane. Nayane, que é de Eliseu Martins. Um beijo, querida Nayane. Desde o tempo do rádio, a Nayane aí é fiel, assídua. Ela fala, o que vocês acham da cerveja sem álcool? A pergunta. Minha tia é cristã, já desceu aqui, minha tia é cristã, e ela faz licor de frutas para o consumo, e ela coloca álcool, isso é pecado? Bom, duas perguntas da Nayane. Primeiro, ela pergunta sobre cerveja sem álcool. Eu vou pedir a nossa produção, por favor, Vanessa Nício, por favor, você me ouve, querida diretora? Sim. Querida diretora, quem está aí com você é o querido Leandro? Isso, cara, Leandrão. Gente boníssima. Peço ver se ele acha aquela pergunta, que parece uma pergunta sobre cerveja sem álcool. Acho que é a mesma, viu? Roda aí a pergunta, então. Roda essa pergunta, então, para reforçar a pergunta da Nayane. Vamos lá? Ok. Meu nome é Alexandre Pedro, nascido em Conceição do Mato Dentro. É permitido tomar cerveja sem álcool? Então tá aí a pergunta da Nayane, do Piauí, de Conceição do Mato Dentro. A pergunta que não quer calar. Cerveja sem álcool, pode? Um cristão pode tomar? Eu acho que é uma cilada, para a pessoa gostar do paladar e depois... É uma forma de uma cilada aí, uma armação para o cara gostar do Mas se o cara era alcoólatra e resolveu, não, vou parar de beber, mas gosta do sabor, aí vamos discutir se gostar de sabor, mas e aí? Eu fico com a palavra de fugir da aparência, fugir das situações, principalmente o caso dele que foi alcoólatra, principalmente. Eu acho que chegar lá não deve, né? Não convém, né? Falar que, vamos supor, o cara é problema com sexo, vai ficar perto das mulheres porque elas não gostam de sexo. E aí, Leão? A mesma linha? É a mesma linha de raciocínio, né? Às vezes a pessoa ela quer usar um paliativo, né? Ela quer usar um subterfúgio para tentar mascarar uma outra realidade que está por trás. Então não vejo nenhuma necessidade do crente tomar uma cerveja por não ter álcool. E a aparência do mal também é um negócio sério. Eu fui missionário em Rondônia e a gente às vezes ia saindo com um grupo do pessoal da igreja tudo, e tinha tubaína. Lembra de um restaurante que chamava tubaína? Ainda existe tubaína, não existe? Mas tinha tubaína que a garrafa era igual a garrafa de cerveja, mas era tubaína. Aí eu falava, gente, não vão tomar nada contra a tubaína, mas até a pessoa passa na rua, vê um missionário lá tomando, fala assim, está tomando cerveja. Ele não vai virar o rótulo para ver que era tubaína. Porque essa questão também é isso, né? Esse salário de escândalo. A gente tem que tomar cuidado com o que o outro vai pensar. É a aparência, ou seja, você não está tomando cerveja, mas a aparência pode provocar uma impressão que não é conveniente. Agora, a Nayane traz uma outra questão sobre a tia dela. Fala que a tia dela é cristã, é evangélica, né? E faz licor de frutas para o consumo e coloca álcool. Isso é pecado? É muito comum, né? Muitos cristãos evangélicos tomarem licor. Tem vários tipos de licor de frutas, até de jabuticaba tem licor, genipapo, já estou lembrando da Bahia. Lá meu avô tinha licor de genipapo. Vocês acham que é problema? Eu volto a ser enfático na mesma linha de raciocínio. Não existe, no meu ponto de vista, nenhuma condenação bíblica em não beber o álcool. Agora, eu concordo taxativamente com o Toninho. Quando a gente para ver números, estatísticas e realidades, a gente percebe que isso pode ser a ponta do cordão para desencadear um processo muito mais complexo
né, onde a pessoa, a partir de um cálice de licor, a partir de uma taça de vinho, abre a brecha, copo de cerveja, seja com álcool ou sem álcool, aquilo torna-se tão comum, tão familiarizado com a situação que, de repente, ele pode entrar numa situação dificultosa. Uma pessoa está dizendo aqui, olha, eu acho que cerveja sem álcool é só uma desculpa do diabo para enganar as pessoas. Então o pessoal está meio contra a cerveja sem álcool também. E outra... É uma cilada, né? É o que você falou. Tem um pensamento legal que eu trouxe aqui, fala assim, que o álcool é uma substância que mata o que está vivo e conserva o que está morto. É interessante, é mesmo, né? Um raciocínio interessante. Perfeito. Agora, uma pessoa aqui está mandando uma pergunta. Nossa, gente, está bombando de pergunta. Muito obrigado. Eu vou ler a pergunta, já tem outra aqui embaixo. Uma pessoa está perguntando aqui qual a posição da Igreja Presbiteriana do Brasil com relação ao vinho. A IPB tem alguma posição assim? Não, né? Ela não manda você defender isso, não. Ser apologeta de vinho, de bebida nenhuma, não. Ela manda você ensinar, como ele falou. Eu, na minha igreja, ensino os malefícios, né? Os prejuízos do álcool que ele ocasiona. E evitamos festas com bebidas, né? E não fazemos apologia a vinho, não. Mas não tem, como ele falou, não tem aquela proibição taxativa como a palavra própria não tem. Perfeito. Ela fala para você se abster da aparência do mal. Perfeito. Nós temos mais uma pergunta que vem das ruas. Meu nome é Dinei Lopes de Souza. O vinho na Santa Ceia pode ser usado? Eu transfiro a pergunta para os pastores, porque é polêmico. Pode, pastores? Poder pode. A questão é deve. O que precisamos analisar, Cássio, é de que a motivação... Eu sempre falo com o pessoal da igreja, qual é a motivação por trás disso? Então, poder pode. Eu não vejo nenhuma proibição na Bíblia em servir o vinho na Santa Ceia. Por exemplo, eu morei nos Estados Unidos durante um tempo, e lá a igreja servia e fazia questão disso. O momento da Santa Ceia era servido com vinho e dava a opção do suco de uva para quem quisesse optar. Tinha alternativa. Tinha alternativa. Agora, eu vejo o seguinte, poder a gente pode, porque eu não consigo ver nenhum tipo de proibição nas Escrituras para isso. A questão é se realmente deve, se é necessário. Mas vem cá, tem aquela discussão, o vinho lá da Santa Ceia de Jesus era vinho mesmo? Porque tem gente que fala que era suco de uva. Vocês já ouviram alguma análise sobre isso aí? Olha... Fala que era mosto. Cássio, eu vejo que às vezes o pessoal... Eu não estava lá para saber, não é verdade? Agora, você percebe que Jesus chega para o mestre Sala, ele possivelmente era um enólogo, entendido de vinho. Ele experimenta e diz, o vinho é da melhor qualidade. Você fala nas bodas de Caná? Nas bodas de Caná, em João 2, né? Quando você pega ali, para mim o ponto principal nas bodas de Caná, que é o primeiro milagre de Jesus... Você percebe nitidamente que o ponto principal ali talvez é o que esteja faltando em nós. Faltou vinho numa festa de casamento. Imagina a vergonha para a família não conseguir servir o que precisava ser servido aos convidados durante a festa. O que eu vejo ali por trás do milagre de Jesus é a mais profunda compaixão, mais profundo amor em relação àquilo. E no momento da Santa Ceia, eu não vejo nenhuma dificuldade em ter sido vinho com teor alcoólico. Nenhuma dificuldade. Eu não estava lá para saber. Agora, eu acredito que, mesmo que tenha sido com teor alcoólico ou sem teor alcoólico, o que precisa ser entendido é que a interpretação do texto, o sentido do texto, ele aponta para outra direção. Não é verdade? Ele aponta para uma outra realidade, para um outro significado. E talvez esse seja o ponto de análise, tanto nas bodas, no primeiro milagre de Jesus, como no momento da ceia na Páscoa. O pastor Toninho falou que até quando ele se converteu, né, Toninho? Sim. Você até teve uma experiência meio desagradável com isso, né? Eu fui na igreja e chegou lá, era vinho, do ruim ainda, aquele que queima mais do que tudo. Assustei. Mas eu acho que, como ele falou, qual a motivação? Para quê? Eu acho que, ainda mais a igreja, tem gente de tudo quanto é tipo ali. Você não sabe quem está preparado para tomar esse... Né? Eu acho que é questão de evitar. Inclusive, a próxima pergunta tem um pouco a ver com isso. Vamos ouvir a próxima pergunta das ruas, por favor. Caetano Silvestre, Belo Horizonte. O vinho das bodas de Canaã era vinho mesmo?
Pois é, esse negócio das bodas de Caná que o Leão mencionou, a minha filha casou faz pouco tempo, né? Inclusive se a Lívia e o Sérgio estiverem vendo, um beijo para eles. Eles são cristãos evangélicos, sim, casaram num acampamento na MPC, quer dizer, acampamento evangélico, os dois são evangélicos. Eu, pastor evangélico, junto com o pastor da Batista Central, fizemos o casamento. E aí, que hoje em dia tem um negócio cerimonial, tá tudo complicado, né? Tem um cerimonial que faz isso, aquilo. E o cerimonial tinha que ter lá o momento das taças, sabe? Aquele treco. Aí ficou naquela polêmica, né? Porque um casamento evangélico, todo mundo crente e tudo mais. O que fizeram? Pegamos as taças, mas foi com Guaraná. Ih, já estou fazendo propaganda aqui, mas não vou dizer a marca do Guaraná, não. Foi Guaraná, que a cor era da cor da champanhe lá. Uhum. Fizemos isso para evitar, inclusive, escândalo. Porque a maioria absoluta das pessoas evangélicas. Esse é o ponto. Né? Agora, eu fico pensando, na época de Jesus, eu acho que esse negócio que você falou, Léo, é muito sério. Porque quando ele chama o mestre-sala, ele fala que o vinho era de qualidade. E eu penso o seguinte... O pessoal fala, há uma hipótese, inclusive, de que o vinho melhor era servido antes, não é isso? E o vinho pior era servido depois, porque o pessoal, depois de tomar o vinho bom, já estava meio assim... Pra lá, né? Felizinho, qualquer coisa que se fizesse, era mais ou menos por aí. Eu acho que era vinho mesmo, né? Agora eu vejo, nessa questão, eu estou um pouco mais assim com o pastor Leão. Por trás daquele milagre, o que Jesus queria ensinar? Ele não estava defendendo nada de vinho ali, bebeu, não. As pessoas estavam ali, ele mostrando para nós que uma festa sem Jesus, ela acaba. Exatamente. O vinho ali representava o Espírito Santo e a alegria do povo que tinha ido embora. Então, quando Jesus não faz parte de uma pessoa, a festa vai embora, a festa acaba, o casamento acaba. E você vê que ele usa as talhas. Aquelas talhas eram usadas no templo para adoração. Aquele povo esqueceu de Deus, esqueceu da religião, esqueceu de tudo. A talha estava sendo usada para outra coisa. Então, a mensagem desse texto lá não foi defender vinho nem nada. Jesus queria que aquele povo levasse Deus a sério e fosse cheio do Espírito Santo. E é uma armadilha hermenêutica homilética, né, Leão e Toninho? Isso é muito comum. Pastores pegam o texto... Ele é professor de homilética. Não é isso, pega um detalhe do texto... É um exegeta, né? Então, a gente tem que ver por trás do milagre o que Jesus está ensinando. Ele está fazendo apologia a vinho ali de forma alguma. Exatamente. Ele está fazendo apologia ali, ele estava defendendo uma vida séria com Deus, no templo, na adoração. E que quando ele não está presente numa festa, a festa acaba mesmo. Perfeito. E a vergonha vem no casamento e em tudo mais. Perfeito. O maior problema, Cássio, é quando a gente pega versículos isolados e a gente vai tentar formular doutrina. Sem contexto. Com esses versículos. Pretexto, né? Exato. Então, a gente deve analisar uma passagem tão linda como a que foi colocada ali pelo telespectador e entender que o grande sentido daquela passagem, algo extraordinário acontece. Jesus faz a água transformar em vinho. Agora, se tem teor alcoólico ou se não tem, esse não é o X da questão. Amém. O X da questão é de que Jesus está mostrando para aquela família e para aquele casamento de que ele é, de fato, quem deveria vir. Ele é o Messias. Ele é o Senhor. E ele prova com isso de que, trazendo o vinho para a festa, ele está trazendo alegria, ele está trazendo a presença do Espírito de Deus, ele está anunciando que a era messiânica é chegada na pessoa dele. Então, é isso que a gente tem que entender. E talvez esse seja o ponto que falte, né? O amor de Jesus, a compaixão, o cuidado, o zelo que ele tem para com a carência daqueles convidados durante a festa. E outra coisa, pastor, coisa linda do texto também, que fala que foi a partir desse milagre que os discípulos passaram a segui-lo. E foi ali que ele manifestou a sua glória. E a glória de Deus foi tão grande ali que Maria falou assim, fazei tudo que ele vos disser. Quem manda aqui é ele. Esse foi o primeiro público, né? João 2 lá, né? Evento é público, o primeiro milagre dele em Caná da Galileia. Foi num casamento, foi numa festa. Agora, tem uma outra passagem que envolve bebida alcoólica, muito Novo Testamento, muito polêmica. Sim. Tem uma pergunta que vem das ruas sobre essa passagem. Vamos lá? Meu nome é Fabrício, de Vespasiano. Pergunta é, se tomar vinho é errado, por que Paulo mandou Timóteo tomar vinho? Essa aí é clássica, essa pergunta, né? Eu transfiro para vocês. A linha de raciocínio continua sendo, no meu ponto de vista, Cássio e Toninho, a mesma. Tomar vinho é pecado? Não. O que precisa ser considerado é qual a motivação, quais as implicações, quais as consequências provenientes disso. O texto que ele está citando, por exemplo, é um texto onde o apóstolo Paulo especificamente sugere o uso do vinho a Timóteo
para uma questão medicamentosa. E hoje tem coisa melhor do que vinho. Lógico. Para estômago. Você vai no gastrologista, ele vai te dar coisa bem melhor. Lógico, a gente tem que lidar com as questões da época. Ué. Não, você pega uma pessoa faz endoscopia lá, que vai te dar um remédio. Lógico, você pega uma pessoa enferma dentro das páginas do Novo Testamento, as chagas e feridas eram limpadas com óleo. Não tinha penicilina, não tinha nenhum tipo de antibiótico, era óleo. Chama os presbíteros da igreja e faça unção com óleo. Do meu ponto de vista, tem um caráter medicamentoso. Inclusive, outro dia a gente conversou aqui sobre capelania. É um perigo, tem muita gente entrando em hospitais aí e ungindo efetivamente com óleo um leito. Na enfermaria, unge a pessoa com a mesma mão, vai e unge outra. Está sendo um processo de transmissão de patologias, de bactérias e tudo mais. Falta de sabedoria, né? Por falta de sabedoria. Falta de sabedoria. Você pega Jesus enviando os discípulos para a pregação, em Marcos, toda a autoridade foi transmitida aos discípulos e agora eles têm poder para expulsar demônios e fazer milagres. Curiosamente, existe um detalhe no texto em que ninguém às vezes percebe e quando percebe interpreta errado. Jesus envia os discípulos, eles não deveriam levar alforje, não deveriam levar 2 túnicas, mas eles deveriam levar o óleo. O óleo, obviamente, naquele momento, não é para sair ungindo casa, cama, cadeira. O óleo, na provisão dos discípulos que receberam autoridade para fazer as obras de Jesus, tinha, no meu ponto de vista de interpretação, exclusivamente o caráter medicamentoso. Então, quando Paulo sugere a Timóteo o vinho, era o medicamento e o recurso da época. Como o Toninho está dizendo aqui de forma muito correta, hoje nós temos N possibilidades medicamentosas para o estômago. E a pastorada aí andando, para de tomar o remédio, isso é super comum, né? Se você tem fé, para de tomar o remédio. Mas o problema é sempre o problema hermenêutico, você há de convir comigo, Cássio. É um problema de interpretação. São textos isolados e a gente não faz aquela análise contextual, a gente não consegue entender o propósito do texto em si para o auditório original, então surgem doutrinas bizarras. Errais não conhecer a Escritura, nem o poder de Deus. Exatamente. Agora, eu queria deixar um versículo da Bíblia que fala diretamente sobre álcool, né? Nada assim que deixa dúvida, né? Ele está em Provérbios 31, fala assim, não é próprio dos reis, nem dos príncipes. Fala assim, beberem vinho, fala vinho. E nem dos príncipes beber bebida forte, para que não bebam, se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Rapaz, lembrei de um presidente da República agora, quando você falou isso aí. Como é que é o negócio? Não é próprio dos reis nem dos príncipes. E dos presidentes da República também, né? Pastores também, pastores, líderes. Você pega um líder que toma uma, você fica, gente, quando ele está assinando um documento, ele está tomando uma decisão, ele está sóbrio. Deixa eu falar para você uma coisa, eu tive a infelicidade, né, de ir numa igreja, que um membro falou assim, o nosso pastor fica alegre quando ele bebe. Ai, meu Deus. Meu irmão, nossa alegria é Jesus, o Espírito, né? Se dependeu do álcool... Para ficar alegre, né? Então, para esquecer alguma coisa... Inclusive, você está falando, mas em Timóteo, 1 Timóteo, se não estou enganado, 3, quando fala das qualificações dos presbíteros, fala sobre questão... Há uma severidade nisso com relação ao presbítero, né? Bom lembrado. A palavra do Senhor fala que a Bíblia proíbe beber, sim. Fala que o presbítero não pode ser dado ao vinho. Não é ao muito vinho. Não é dado ao vinho. Então, você me lembrou de algo assim tremendo. A Bíblia proíbe vinho. Principalmente para o pastor e para o líder. Não dado ao vinho. Agora, para o diácono fala, muito vinho. Né? Mas o presbítero é taxativo, o pastor, qual que é a líder. razão? Aí questão hermenêutica. Né? Pois é. Porque eu acho que entra nesse aspecto aqui, né? Pois é. Estão falando. É porque o pastor ele tem que ser um homem sóbrio a todo tempo. Ele tem que ser um homem lúcido a todo tempo. Ele tem que ser um homem sensato a todo tempo. Ele tem que ser um homem exclusivamente controlado pelo Espírito de Deus. Embriagado pelo Espírito. Exatamente. Em nome de Jesus. E alguns homens também são controlados pela produção. Eu sou controlado pela produção também, que fala, Cássio, leia os WhatsApps que estão bombando aqui. Então vou ler o WhatsApp, olha só. Tem um aqui que não mandou... Não, a Micheline, obrigado, querida, de Teófilo Otoni, cidade linda. É do Vale do Mucuri, se não estou enganado. É isso, Mucuri? Eu acho que é, Vale do Mucuri. Gente... Não, ela coloca, gente, bebida alcoólica pra quê? Se temos um delicioso suco de pêssego levemente gaseificado. Olha que legal. Tanta coisa boa para beber, né? Para que eu quero tomar bebida alcoólica? Boa tarde, meu nome é P. Rafael. Não pode beber nada de álcool, simplesmente pelo fato que a partir de que é absorvido o álcool, a pessoa não fica normal. Por mais que esteja no controle, algo dentro dela muda. Fica mais solta, mais falante.
mais alegre, né? Igual você falou, Toninho. É uma Efésios... Oi? Uma alegria. Uma alegria, entre aspas. E diz aqui o Rafael, Efésios 5,18 faz a comprovação que o Espírito Santo não habita, pois um dos requisitos para se encher do Espírito é não beber, não se embriagar. Eu tenho uma ideia, fala que Jesus é a dose única. Como é que é? Jesus é a dose única. Tem um texto bíblico assim? Não, eu estou inventando aqui. É o Toninho. Eu falei, gente, aí... Estou inventando. Mas é boa, né? Jesus é a dose única. Tomou, acabou, não precisa mais nada. Vai te ligar pro resto da vida. Amém. Vai te alegrar pro resto da vida. Cuidar com as polêmicas. Meu Deus, o Lucinho outro dia fez uma polêmica com relação a... Deu uma polêmica, uma imagem, quando ele falou de dose também, mas foi outra coisa, não era álcool, não. Pastor Lucinho, do nosso Lucinho aqui da Lagoinha. Meu nome é Eduardo. Este monte de perguntas, de dúvidas, me levam a dois perigos. O perigo do nada a ver e a saudade do mundão. Nós procuramos desculpas para pecar. Existem muitas comidas feitas com bebidas alcoólicas. E aí, o cristão pode comer? Desculpa, Eduardo. A do Eduardo fala que às vezes as pessoas estão procurando desculpa para pecar, tá, Eduardo? Fim daqui a participação do Eduardo. Ele fala que às vezes ficar argumentando isso, se pode com sem álcool, se Santa Ceia, ele acha que isso aqui é mais uma desculpa. Aí a Daiane, que é do Maranhão, obrigado, viu, Daiane? Ela fala assim, existem muitas comidas feitas com bebidas alcoólicas. E aí? Eu sei que tem comida? Tem frango que faz com cerveja. É gostoso, aquilo evapora, gente. Deixa só o tempero. Nada a ver, não. Tem não? Eu não entendo bem desse... Eu quando cozinho, eu não uso bebida alcoólica, não, porque eu mal almoço cozinhar com óleo, essas coisas. Então, aqui o Marco Aurélio, Toninho, tá mandando um abraço para você. Marco Aurélio, ele não diz de onde que é, mas está aí. Um abração para ele também. Licor de frutas com álcool nas barraquinhas é chamado de capeta. Não sabia disso, não. É mesmo? Você sabia disso? Não sei. O pessoal daqui, você sabe? Eu estou perguntando para a produção, o que eles gostam de barraquinha? Estão falando que é. Vocês estão precisando de ir para a igreja. Então, fogo no capeta, então. Fogo no capeta. O que vocês acham, então? Será que é de Deus? Quem pergunta é o Donizete de Lavras. O pessoal aqui da técnica falou que ele sabe que é, mas diz que eles não tomam, não. O que faz? Pode não, né? O nome já fala, né? Capeta de Deus? Eu acredito que no fundo ele já tem a resposta. Né? Ele sabe. No nome. O próprio nome já fala. Eu vou tomar uma bebida, por exemplo, tem um vinho que se chama El Diablo. El Diablo. Eu não vou colocar uma garrafa dessa de vinho e tomar. O próprio nome, o próprio nome em si, na minha mesa de refeição, já traz um desconforto muito grande. Devia, né? Você vai fazer um passeio, vai numa barraquinha. Mas é um bom nome, viu? Chamada pra bebida. Qual? É o capeta, diabo. Isso é um bom nome para dar para um vinho. Porque aí você não toma mesmo. É um excelente nome, tem tudo a ver com vinho. Bebida, pinga capetuda. A Thalita e o Renato, né? Olha lá, a Thalita e o Renato são da central de contagem, Toninho. Manda um abraço para eles aí. Manda você tá na televisão. Um abraço aí para vocês. Aqui, ó, na 4. Aqui, na 4? Isso. Um abração aí, em nome de Jesus. A Thalita e o Renato falam assim, olha, eu e o Renato tomávamos vinho, porém a partir do momento em que meu sogro, que é um ex-alcoólatra, viu uma garrafa de vinho na minha geladeira e ficou com vontade, olha que doido. Exato. Esse dia em diante, fizemos um compromisso diante de Deus, que nunca mais a gente ia ter bebida alcoólica em casa. E Deus nos abençoou em vários sentidos. Amém. Olha que interessante, né? A sentimento de responsabilidade, Sim. né? E a pessoa geralmente vai à igreja e quando está na igreja, ela está desejosa em passar por um processo de libertação. Transformação. E ela entende que a igreja é exatamente aquele local lugar na sociedade que vai ajudar. Que vai ajudá-lo a passar por esse processo de libertação. A minha experiência, por exemplo, eu tive uma experiência de conversão muito forte, muito radical. Toda a minha adolescência e juventude envolvida com drogas, envolvida com bebida alcoólica. E eu tive uma experiência profunda de novo nascimento e de libertação do álcool e das drogas em Jesus, como sendo a nossa única dose. Aleluia. Então, esse é o processo da libertação que a igreja precisa propor e não se Tem que ser diferente, Tem né? que ser diferente. Coisa que o pastor falou aqui, eu me lembrei no episódio, na minha conversão também, que foi radical, sabe, assim, de Deus mesmo. Eu gostava muito de jogar truco, jogar baralho. E quando o Espírito Santo tocou no meu coração, eu lembro que eu estava na praia jogando truco. Deus me tocou de uma forma tão assim, uma experiência profunda, que eu peguei aquele baralho, eu joguei no quinto dos infernos aquele negócio, e nunca mais joguei baralho, nunca mais coloquei uma gota de álcool na boca. Foi uma libertação. Como ele fala, o Espírito Santo, ele convence do pecado, da justiça, do juízo, ele te ilumina, te liberta, quer dizer, Deus não proíbe de nada. Ele liberta de tudo. Perfeito. E tira de nós só o que não presta mesmo. Perfeito. Então acho que valia a pena um dia falar sobre baralho, jogos, né? Opa! Porque o pessoal aí,
E outra coisa, no sul do Brasil, a questão da bebida é muito forte. Até na própria igreja presbiteriana, o pessoal, eles dão um nome assim, bonito, né? Bebida destilada. É igual a pessoa para prostituição fala fazer amor, né? Então é bebida destilada, bebida... não é destilada, é do outro lado, viu? Hoje a gente tem muito, o Josué mandou pergunta, o Eduardo, a Patrícia Três Rios falou que a gente tem dever de dar bom testemunho, mas gente, que maravilha, muita gente mandando, olha que legal, gente dos Estados Unidos mandando aqui, olha, muito obrigado a todos vocês, gente de Mossoró, no Rio Grande do Norte, que benção, a Samara do Paraná mandando mensagem, muito obrigado, queridos. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.